Até bem pouco tempo atrás, existia um presidente da República que usava muito um trecho bíblico, uma passagem bíblica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é, aos poucos a verdade vem sendo apresentada, vem sendo colocado à tona. Entendam que nem sempre a verdade é uma coisa muito bem vista por aqueles que estão no poder. Olha só uma matéria que muito me chamou a atenção do jornal Metrópolis, do Paulo Capelli. A AstraZeneca admite à justiça efeito colateral raro na vacina da Covid. Pois é, se você simplesmente dissesse isso até pouco tempo atrás, de que você poderia ter medo de efeitos colaterais, é provável que você poderia responder até uma ação penal. É provável que você seria chamado de negacionista. Mas aqui não foi uma pessoa, um cientista, um médico que levantou o argumento, não. Foi a própria AstraZeneca que admitiu dentro de uma ação judicial. A gigante farmacêutica AstraZeneca admitiu à justiça, pela primeira vez, a ocorrência de um efeito colateral raro na vacina que produz contra a Covid-19. A informação foi incluída em uma ação coletiva movida por pessoas que desenvolveram trombose após a vacinação na Inglaterra. No processo, 51 famílias pedem uma indenização de até 700 milhões. A AstraZeneca reconheceu que a vacina pode, em casos muito raros, causar síndrome de trombose em trombocitopenia, TTS. Essa condição é caracterizada pela formação de coágulos de sangue, o que aumenta os riscos de entupimento de veias e artérias. No Brasil, a vacina foi produzida em consórcio com a Fiocruz e aplicada em 153 milhões de pessoas, sobretudo em 2021 e 2022. A admissão dos efeitos colaterais pela farmacêutica virou agora alvo de comentários no meio político. Pois é. Muitas pessoas tiveram medo e ainda têm medo dessa situação. Foram muitos profissionais, inclusive da área da saúde, que alertaram, mas esses profissionais foram caçados como se fossem monstros, fossem demônios. Pois é. E agora, essa informação chega à tona, é uma informação oficial dentro de um processo judicial europeu, e a informação é da própria empresa AstraZeneca, que admite a possibilidade de efeitos colaterais. Agora cá entre nós, para ela chegar ao ponto de admitir a hipótese de efeitos colaterais, quantos efeitos colaterais podem existir que ainda não foram admitidos? Pois é, fica uma dúvida gritante aí, né? Vamos lá, outra questão, a liberdade de expressão. Ah, essa liberdade de expressão, como ela é má, né? A ministra defende retomada do PL das fake news, ou melhor, PL da censura, engavetado por Lira. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos, defendeu, nesta segunda-feira, a retomada da PL 2630, conhecido como PL das fake news, paralisado na Câmara dos Deputados. O texto cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com exigências para as redes sociais, como WhatsApp e Telegram. Luciana Santos falou a jornalistas sobre a responsabilização das mídias digitais, abre aspas, que sejam ofensivos a pessoas que possam, porventura, cometer crimes, que é o que nós estamos vendo na internet quando não há regulamentação. A ministra da Ciência enfatizou que a pasta continuará a trabalhar pela regulação das redes sociais, mesmo que o texto esteja parado na Câmara dos Deputados. Vem cá, nós estamos em um momento em que a criminalidade atinge um ápice, um pico gigantesco. Já batemos 4 milhões de pessoas infectadas por dengue
e o maior recorde de morte de todos os tempos. Nós estamos em um momento em que a corrupção está voltando à tona no Brasil. A inflação está subindo. O Brasil está desordenado, mas a preocupação é PL da censura. A preocupação é com o que influenciadores digitais possam dizer. Durante a época em que Bolsonaro era presidente, o que a gente mais via eram, influenciadores digitais com a sua liberdade de expressão, xingando, chamando de genocida, falando tudo que queria. E isso para eles não era ódio nas redes sociais, não. Sabe a verdade? Essa turma da esquerda é um bando de hipócrita. Eles só querem se manter no poder. Eles só querem controlar tudo para que eles possam trazer a narrativa. E o mundo mudou. A regra do jogo mudou. Até pouco tempo atrás, nem existia direita, nem existia alguém que contrapusesse, que viesse com um argumento contrário à esquerda. E quando isso surgiu, só surgiu graças às redes sociais. Então, meu amigo, o ódio dessa gente pelas redes sociais não é à toa. Vamos lá. Publicação do Bolsonaro sobre a atuação do Lula, né? E ele escreve aqui, tira suas próprias conclusões sobre mais essa coincidência diária e suas derivações. Sob Lula, órgão que combate lavagem de dinheiro, tem menor orçamento em 5 anos. Sob o governo Lula, do PT, o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tem o seu menor orçamento dos últimos 5 anos. E o presidente do órgão, Ricardo Leal, já fala em fazer das tripas coração para conduzir o órgão responsável por prevenir o combate à lavagem de dinheiro no país. Só mais uma novidade ou coincidência, né? Então, assim, a preocupação é investir 200 milhões de reais para ver o que as pessoas estão falando do Lula nas redes sociais. A preocupação é dialogar e comprar com emendas, se preciso for, para que o PL das fake news seja aprovado. A preocupação é não deixar o discurso da direita crescer. Só isso. O resto? O resto pode deixar que a gente dá um jeito. Tá vendo aqui? Recorde negativo de investimento no COAF. A grande mídia, os jornais, não vão discutir isso com vocês. Vão, no máximo, fazer uma pequena nota e acabou. É diferente de quando o Bolsonaro molesta uma baleia, que está no noticiário todo santo dia. Não molestou não, ganhou ação. Pois é, mas teve no noticiário todo santo dia. Dá para entender a diferença? Dá, né? Vamos lá. Alckmin. O Alckmin resolveu aparecer. E agora, acho que ele tá comprando uma briga que não vai ser fácil não, viu? Alckmin admite aliados disputar o governo de São Paulo. Pois é, vamos entender o negócio. O Alckmin, como vice-presidente, foi substituído até pela primeira-dama. Como ministro, a maioria das pessoas nem sabe que ele é ministro. Muita gente nem sabe que ele é vice-presidente. Se perguntar, não sabe responder. Mas assim, ele quer encarar ou o Tarcísio ou alguém indicado pelo Tarcísio. Isso não pode dar certo. Isso não vai dar certo. Mas eles precisam ter um nome que vai concorrer, né? Então o Alckmin já admite aqui a possibilidade de ser o nome para o governo de São Paulo. E aí, entre Alckmin e Tarcísio, qual dos dois você escolhe? Fala para mim aí, bebê. Vamos lá. Outra questão. Von Serrat, ele escreveu aqui alguns argumentos aqui. Eu gosto muito dos argumentos dele, porque é muito alinhado com a minha linha de raciocínio, tá? Olha só os problemas totais que o Brasil está passando enquanto eles só pensam naquilo, nas fake news, né? O volume da Bolsa de Valores do Brasil despencou, ou seja,
povo tá tirando dinheiro do Brasil. Qualquer um que tem dinheiro no Brasil tá correndo. Quem tem condição um pouquinho, tá correndo pro Uruguai, Argentina, Paraguai, Argentina principalmente, Paraguai, Estados Unidos, até Portugal. Tá todo mundo correndo do Brasil. Tá indo para países europeus. O volume da bolsa despencou. 4 milhões de casos de dengue. Mas o problema é fake news. Recordes de emendas liberadas pelo Lula. É o mensalão legalizado. Os radicais estão mexendo peças em Alagoas para atacar Lira. Pois é, o MST invadiu a sede do INCRA lá em Alagoas só para atacar o Lira. Mas tá tudo bem, né? Eles podem invadir, afinal é o MST, né? Mas Lula ainda vai tirar ministro à francesa para entregar cadeira ao Centrão. Haddad não vai aceitar ser peça de sacrifício. Se o Haddad cair, e estão dizendo aí que o Haddad está com os dias contados, se o Haddad cair, vai fazer igual o Sérgio Moro, vai cair atirando. Só que aí, meu amigo, eu acho que muita coisa pode acontecer. A imprensa brasileira já percebeu o declínio e ensaia abandonar o Inácio. Pois é, não sei se vocês perceberam, mas a galera da Globo ultimamente tá com muita crítica mesmo ao Lula, tá criticando até a cartinha de amor que o Lula mandou pro Putin, né? Tá criticando muito. Então, ameaça abandonar o barco. Mesmo amenizando com Lira, Lula terá derrotas no Congresso e tudo tende a ladeira abaixo. A delegação petista em Washington não terá 10% da audiência de Musk. Até o final da semana que vem tem novidade. A única coisa que eu discordo aqui do Von Serra aqui é que a delegação petista que foi lá para Washington não vai ter nem 1% da audiência do Musk, tá? Não é 10 não, tá? Para quem não sabe, a Lisiane Gama e a turma da esquerda sentiu que a direita alcançou objetivos no exterior, principalmente nas denúncias contra autoritarismo aqui no Brasil, e mandou uma delegação para lá. Para quê? Para dizer que no Brasil teve o golpe sim, tá? Tentaram o golpe aqui, tá? Não vai conseguir. Não vai ter 1% da audiência que o Musk conseguiu trazer para dentro do Brasil. A Meta está só botando os compartilhamentos e visualizações. Preciso de vocês para manter o engajamento e o aumento dos resultados via impulsionamento. Quem puder ajudar, que ajude aí, né? Mas é o seguinte, realmente as redes sociais estão tirando o engajamento dos perfis de direita. E isso aí é uma tendência que tende a aumentar, tá? Então, segundo o que a gente pode perceber, o engajamento, a questão da monetização caiu demais, mas demais mesmo. Você sabe que o produtor de conteúdo, quando ele faz o conteúdo, ele recebe monetização em cima disso, caiu exponencialmente mesmo. E a tendência é que, para evitar riscos, com a pressão do judiciário, com a pressão do governo, o que pode acontecer e o que está acontecendo e o que vai acontecer, principalmente nesse período eleitoral, é deixar de entregar conteúdos que são políticos. Assim, não tem risco para a empresa, então ela prefere não correr riscos. O Google, por exemplo, que é dono do próprio YouTube, ele já falou que não vai aceitar qualquer impulsionamento, tá? Cortou qualquer hipótese de impulsionamento eleitoral durante o período de 2024 agora. Então, isso mostra que as próprias plataformas, que o sistema está com medo. Um dos assuntos que o Von Serra discutiu aqui é a questão da invasão da sede do INCRA. Olha só essa matéria do Mais Goiás. O MST invade sede do INCRA em Alagoas contra a nomeação de indicado de Lira. Pois é, entraram, partiram para cima, legal. O MST, Movimento Sem Terra, invadiu nesta segunda-feira a sede do INCRA, em Alagoas, como forma de protesto contra a nomeação do indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para a superintendência do órgão no estado. O movimento afirmou em nota que o escolhido Júnior Rodrigues do Nascimento representa a continuidade da gestão com traços do bolsonarismo. Nascimento
foi nomeado no lugar de Wilson César Lira Santos, primo do presidente da Câmara, exonerado no último dia 16. A saída foi fonte de um mal-estar com o governo. A solução foi Lira indicar um novo nome, o que para o governo tornou-se caso superado. O MST afirma que havia um acordo entre a entidade e o Ministério Público o Ministério de Desenvolvimento Agrário de que o substituto do primo do Lira seria um servidor de carreira do Instituto José Albiratã. A entidade afirma que movimentos pelo direito à terra foram surpreendidos com a nova indicação de Lira para a condução do órgão mais uma vez. Pois é assim. Não gostou da indicação? Vai lá, parte para cima, faz mobilização e tudo mais. Eles podem invadir a sede de um órgão e um instituto federal. Imagina se eles estivessem vestidos de verde e amarelo. Meu Deus, estava em todos os jornais. Os golpistas voltam a atacar, terroristas voltam a atacar e invadem mais uma vez prédios públicos, não é? Pois é uma hipocrisia sem tamanho. O Gustavo Vitorino, ele fez um comentário aqui que vale a pena a gente analisar. Quando a gente fala em democracia, a gente fala em voto, né? Ou seja, a escolha do povo pelos seus representantes para que eles possam fazer o seu papel. Dá uma olhada o que o Vitorino fala sobre isso aqui. O voto de mais de 120 milhões de brasileiros não vale nada e o que vale é o que ele pensa. Cedo ou tarde, contrariado, o Lula ia começar a usar a sua turma e ia ignorar o parlamento. Qual é a turma do Lula? É o consórcio lulopetista com o STF. Me preocupa bastante esse fato, mas é a comprovação do que a gente sabia. Totalitarismo, a ditadura, a democracia no Brasil se instalou de tal forma que hoje, se o Congresso fizer o que o Lula não gosta, ele recorre ao STF e ganha uma liminarzinha, anulando o voto de 120 milhões de brasileiros. A desoneração da folha de pagamento dos municípios foi aprovada pelo Parlamento Brasileiro, Senado e Câmara Federal. O Lula vetou, voltou para o Senado e Câmara Federal e o veto foi derrubado. O Lula foi lá e recorreu ao STF. Vejam vocês, caiu para o advogado dele, aquele rapaz que ganhou uma toga de presente lá no STF, o Zanin. Determinou em sede liminar que a decisão do Congresso Nacional, nas duas casas, não valia. Valia o que o Lula quer e que ele obedeceu dando a liminar. Eu disse que cedo ou tarde seria inevitável, porque os problemas financeiros começam a se multiplicar. Foi retirado o benefício, por exemplo, dos remédios da farmácia popular. Os remédios da farmácia popular, aqueles que são vendidos, nem todos são doados, subiram muito mesmo. Enfim, está faltando dinheiro para todo lugar. E o que tem parece que está indo para onde não deveria, que é 200 milhões para redes sociais e apoiadores online para elogiar o Lula e defender o Lula nas redes sociais. O voto de... Pois é, tudo aquilo que a gente falou para vocês, o dinheiro tá indo para onde não devia, para apoiar, para falar bem do Lula nas redes sociais. E aí a coisa fica cada vez mais difícil. Vamos lá, vamos pegar uma publicação agora da Carla Zambelli para a gente analisar. Omissão criminosa. Olha só o que saiu no Estadão. Facções avançam na Amazônia e aliciam jovens da floresta e indígenas para o tráfico. Quem é que poderia imaginar que o crime organizado poderia se tornar mais forte durante a gestão de Lula? Parece até que alguém avisou isso antes, disse algo nesse sentido e foi multado, né? Pois é uma omissão sim. Quando o governo não age, ele está sendo omisso. É gravíssima a atuação do crime organizado na Amazônia, denunciada pelo estudo realizado pelo Centro de Pesquisas Judiciais da Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com o CNJ e a Associação Brasileira de Jurimetria, divulgado pelo Estadão. O descaso e a omissão do desgoverno Lula nas políticas de segurança pública estão levando o Brasil a um rumo que pode não ter volta. O maior temor de muitos analistas, o maior temor de muitos que estão vendo o que está acontecendo é o risco real do Brasil se tornar um narco-estado. A influência de organizações como Comando Vermelho, PCC, estão cada vez maiores dentro do Estado.
Há poucos dias atrás, foi divulgada uma matéria que facções criminosas, como PCC, Comando Vermelho, eles pegam os advogados, bancam todos os estudos desses advogados para eles ingressarem dentro do serviço público e serem aliados aos grupos e aos comandos do crime organizado. Então ele pega um advogado ou um menino de uma comunidade carente, dá a ele o curso de direito para ele estudar, banca tudo, dá a ele o tempo para ele estudar, além do que o Comando Vermelho chega até o chefe da banca, né, o professor da banca de concurso, fala: olha, eu sei o nome da sua filha, da sua avó, do seu cachorro, da sua esposa, eu sei até com quem você já pulou a cerca, sei tudo. Então, ou esse menino aqui vai passar, ou é você que nós vamos passar. O cara vai dar todas as respostas. O menino vai lá, estuda, vai lá e vira juiz, promotor, vira Polícia Federal, vira da Receita Federal, vira tudo aquilo que o comando quer. Além do que, não é novidade para ninguém que o grupo, esse crime organizado, está infiltrado, está colocando seus tentáculos dentro de prefeituras e câmaras de vereadores. E aí, empresas, como de ônibus, de coletivos, vão lá e vencem licitações milionárias, tudo isso para lavar o dinheiro do crime organizado. E aí, cada vez mais isso vai crescendo, crescendo, e chega uma hora que o Brasil vai se tornar um verdadeiro narco-estado. Sem volta. E aí, meu amigo? E aí, é só se surgir um Bukele aqui no Brasil para depois resolver o problema. Coisa que não tá fácil de acontecer, né? Pessoal, é isso. Obrigado por ter acompanhado nosso editorial. Voltamos daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.